Eu faltei semana passada, vocês devem ter percebido, foi por uma boa causa. Eu fui ao interior de Pernambuco fazer lá uma reportagem para a TV Bandeirantes e eu queria dividir um pouco com vocês da experiência que eu tive lá, que foi uma experiência muito profunda. Sabe uma dessas oportunidades, Pedro e Thaís, em que a gente vê coisas que mudam a maneira como a gente enxerga o mundo? Pois essa foi uma dessas situações. Eu fui para o interiorzinho de Pernambuco, bem no meio, no centro do estado lá, onde é bem perto da cidade de Arco Verde, né? Uma das regiões mais secas do Brasil. Esse lugar, nos últimos 7 anos, os camponeses não conseguiram colher absolutamente nada e eles vivem em condição da mais abjeta e profunda miséria. Eu queria compartilhar com vocês isso. Eu fiz algumas entrevistas aqui para a rádio, porque é uma oportunidade preciosa de ir a lugares que são inatingíveis, porque eles ficam fora, ficam longe dos grandes centros, e a gente muitas vezes não enxerga a miséria e a gente não consegue traduzir em palavras, é isso que a gente vê ali. Pois eu consegui, conversando com uma sertaneja que é uma heroína, uma sobrevivente da seca, uma descrição do que é nascer num lugar como aquele, no meio daquela aridez, daquela falta de esperança, onde as pessoas parecem ter nascido já condenadas a viver miseráveis. Ela se chama Maria Andrade, Dona Maria. Ela hoje tem uma vida muito diferente da que teve nos seus primeiros anos de vida, quando ela morava junto com a família dela num ranchinho de pau a pique, né? Lá se chama Casa de Taipa, e passava por todo tipo de privação. E ela me contou um pouco da vida dela, gostaria de mostrar para vocês, a começar pelos dramas que ela passou em função dessa miséria abjeta em que vive. Vamos ouvir o primeiro trecho dessa entrevista. A minha casa era uma casa de taipa. As paredes eram de barro, o chão era piso de barro e o telhado era de palha. O banheiro a gente usava no mato. O banho, a gente não tomava banho, era de 8 em 8 dias, quando a gente vinha do sítio para um outro lugar que tinha água. Aí a gente trazia roupa para lavar, tomava um banho de 8 em 8 dias, o banho completo de cabeça e tudo. Em casa, a mãe da gente, na minha época, deu pequena, assim, com até uns 15 anos, a minha pisada era essa. A gente ia para a roça com o nosso pai trabalhar, quando chegava em casa, a nossa mãe à noite botava um pouco de água numa cuia, que é feita de cabaço, né? E aí ela lavava os pés da gente, o rosto, na mesma água e já ia lavando o outro, e no final ela botava outro pouquinho de água para enxaguar aqueles último que foi lavado. A senhora teve quantos filhos? Eu tive 4. 4? Todos sobreviveram? Todos sobreviveram. Tenho 4 que sobreviveu, porque eu tenho 3 que faleceu. Olha, eu tive uma menina, ela faleceu com 4 meses. Ela teve um probleminha raro que foi gastro, né? Que chama gastrite. Então, ela criou uma feridinha na boca e por isso daí terminou morrendo. Porque não tinha tratamento médico, eu não tinha como ir até o médico, não tinha transporte também para levar. E aí, quando eu cheguei a procurar um remédio, um medicamento, nós não encontrou. O preço do remédio na época era um precinho tão misto que nós não tínhamos condição de comprar. Aí não tinha trabalho, não tinha como comprar e ficava dando remedinho do mato. Fazia chá, lambedorzinho dando, mas infelizmente ela não resistiu e terminou morrendo. Na época eu tivesse dado para ela um Nistantina, ela tinha sobrevivido. Isso aqui é um antibiótico? É um antibiótico. Nossa, eu fiquei muito triste, porque assim, eu já assisti muita morte de meus irmãos também. E depois eu vi a minha também nos meus braços, continuando a mesma história, eu vendo a minha do mesmo jeito, se acabando nos meus braços, por falta de remédio. Uma mãe vê um filho morrendo nos seus braços, sabendo que mais poderia ter um jeito de evitar aquela morte daquela criança. É muito triste, isso é muito dolorido. E o segundo, eu fiquei grávida e era gêmeos. Tem mãe que quando sabe que está grávida de gêmeos, né, fica alegre, feliz. Eu fiquei muito triste quando eu soube que era gêmeos. A minha barriga ficou crescendo, ficou bem grande. Aí era época de política e eu consegui uma ultrassom. Pedi os políticos uma ultrassom, eles me deram, eu fiz. Aí quando eu fiz a ultrassom, eles disseram, você vai ter gêmeos. Parabéns. Aí eu fui chorar. Aí, mas você não ficou feliz? Eu digo, como? Para eu criar um é tão difícil e avalei 2. O que é que eu vou fazer com 2 filhos se eu não tenho condições? Nossa, você não tem condições, tem que ficar de repouso, porque os meninos estão bem desenvolvidozinhos, só que você tem que ficar de repouso. Aí eu vim para casa, mas vim muito triste, porque não tinha condições de criar ao menos um, né? Na época nós não tínhamos nada na vida, para criar um enxoval a gente não tinha como
eu fiquei muito triste, como eu não tinha. Quando cheguei em casa, passei os 7 meses, na entrada dos 7 meses, faltava 2 dias para completar 7 meses. Aí eu tive um aborto. Era uma gravidez que toda mãe fica muito feliz quando está grávida, porque no fundo, no coração da gente, a gente já ama, a gente já gosta, mas eu ficar com aquele pressentimento, nossa, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para eu vestir ele, para calçar, para tomar conta? Meu Deus, como é que eu vou fazer? E depois, mas já assim, com os 6 meses pela aí, eu já estava gostando dos meus filhinhos e queria ter, mas infelizmente não teve condições. Quando o filho adoece, no caso como essa minha, adoeceu, não tem um medicamento, não tem como ir no médico, aí a criança fica fraquinha, com muita febre, fica muito fraquinha, já forra um cantinho ali no canto, com as palhinhas, coloca um paninho em cima e bota ele lá deitadinho. Aí bota um candeeirinho aceso pertinho dele e fica pondo uma aguinha na boca, molhando a boquinha dele com aguinha, até na horinha que ele falece. Fica ali esperando ele chegar a horinha de falecer. É o cantinho da morte. Que eu vi 6 irmãos meus passar por esse cantinho e no final eu vi a minha mesmo passando por esse cantinho. Minha mãe teve 12 filhos e se criou 6 e morreu 6. Esses 6 morreram nessa mesma situação. Todos falta de medicamento. Enquanto está mamando, ele estava sobrevivendo. Parou de mamar, terminava morrendo. O meu irmão, que morreu, o último que morreu, ele morreu com 2 anos. No nascimento dos netos, ele morreu. Ele deu uma febre, deu uma gripe, deu uma febre muito forte. Aí nessa febre, com essa gripe, deu um tipo de uma pneumonia. E como não tinha medicamento, não tinha nada, ele terminou falecendo. Que tristeza, né, de depoimento. É. E olha, não acaba aí não, viu? Porque, sabe, a gente quando pensa em fome aqui, a gente acha que fome é comer mal. Mas lá no Nordeste não é isso. A diferença entre ser miserável num grande centro e num lugar como esse é que lá no meio do mato, isolado, solitário, a 20 e tantos quilômetros do primeiro posto de barro que existe, as pessoas não têm o que fazer. Aqui, o miserável sempre a chance de revirar uma lixeira, achar um pedaço de sanduíche, alguma coisa assim. Não que essa condição pode ser considerada melhor, mas, sabe, a Dona Maria explicou para mim, eu que tive a felicidade de nunca sentir isso que ela passou todos os dias da infância dela sentindo, o que é sentir fome, o que é a fome. Vamos ouvir. Olha, você vai dormir com fome, quando é no outro dia você acorda, assim, quando vai dormir com a barriguinha cheia, acorda no outro dia disposto. Quando vai dormir com fome, no outro dia você acorda fraco, você não tem coragem de acordar, você fica com vontade de dormir mais e mais e mais. Aquela fraqueza, fica aquele sono, sabe? Fica sonolento, sem vontade de acordar, sem coragem. A gente levanta, senta, depois dá vontade de deitar novamente, porque fica fraco. E para a roça a gente ia andar um pouco para chegar no roçado, fraco. E muitas vezes também já aconteceu da minha mãe dizer assim, ó, tinha um feijãozinho com farinha para a gente comer, e dizia, a gente chegava da roça cansado, ô mãe, nós queria água. Ela disse, não, minha filha, a água está bem pouquinha, vocês comem logo esse feijãozinho para tomar água depois, porque se vocês tomar água agora, quando você almoçar, não tem mais água para tomar. Eu assisti muitas vezes meu pai, a gente pedindo para minha mãe comida, né? E quando a gente pedia comida, ela começava a brigar com o nosso pai. Como que eu vou te dar comida se nós não tem? Brigava com ele para ele sair para fora, arrumar trabalho, trabalhar para arrumar dinheiro para comprar comida para nós. E ele, mas mulher, como é que eu vou sair se eu não sei de nada, não conheço ninguém, não tenho estudo, não tenho o que fazer? Se eu chegar no meio do mundo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou saber nem arrumar um trabalho para trabalhar. O que é que eu vou fazer? Aí nós via ele falando aquilo para ela e aquilo era muito triste. Aí nós parando ver ele discutindo, dizia, mãe, não precisa brigar não, nós não estamos com fome mais não, eu vou dormir. Pode deixar que eu vou dormir. Eu nem estou mais com fome, mas estava com fome. Ia dormir emborcadinha ali, com as tripinhas doendo, roncando de fome. Pois é triste, né? E olha, são milhões, são pelo menos 12 milhões de brasileiros que vivem nessa situação horrível que a Dona Maria conheceu tão bem. Felizmente, apareceu do nada no meio do sertão um projeto social espetacular chamado Amigos do Bem, que conseguiu alcançar a família da Dona Maria e mais 60 mil pessoas. Gente que só quer fazer o bem mesmo. Por isso o nome Amigos do Bem é o nome certo para isso. Mas eu vou falar do Amigos do Bem daqui a pouco. Eu quero que a Dona Maria relate para a gente o que foi que aconteceu com a vida dela. Ela ganhou, primeiro, a comida, embora o projeto não tenha um objetivo meramente assistencialista. Depois conseguiu escola para os filhos, através desse projeto Amigos do Bem.
E aí, ao final, ela ganhou uma casa, porque o Amigos do Bem construiu uma cidade lá em pleno sertão nordestino e depois passou a atender 4 outros estados que ficam nessa área do semiárido brasileiro. E a vida dela mudou completamente. Mas para se adaptar a uma casa foi difícil, não foi fácil não, porque tem muitas coisas numa casa que ela nunca tinha visto. Vamos ouvi-la. Olha, ganhei a minha casa. Fiquei muito feliz quando eu ganhei a minha casa. Cheguei aqui, não sabia cuidar da minha casa, não sabia fazer nada na casa. Mas aí veio as mãezinhas de São Paulo, chegou aqui, entraram na nossa casa, arrumaram tudo. A gente chegamos dentro como convidado, assim, olhando e vendo elas fazer. Para aprender. Para usar a privada? Você tem que forrar a cama, tem que ir aqui o banheiro, esse daqui é a privada. Mas na hora que ela puxou a descarga, nossa, pra gente que usava aquele pouquinho de água para fazer tudo, aí aquele montão d'água descendo dali, meu Deus, aquilo dali pra gente era um desperdício, era uma coisa que nós não, sabe, se fosse pra gente usar sozinho, sem ninguém falar, nós não ia querer usar. Aí chegou dela, só isso daqui é onde vocês vão fazer as necessidades, vocês vão sentar aqui e tudo. Mas aí os meninos pequenos, as crianças passaram a acostumar, foi muito triste, porque eles tinham o maior medo de sentar ali. Ainda passou um tempão indo no mato, depois foi que foram acostumando aos pouquinhos. Os mais velhos foram acostumando primeiro, mas os menores, nossa. E o banho? O banho no chuveiro, nossa. A gente tomava banho no chuveiro, mas sempre queria procurar a cuinha para jogar água na cabeça. E muitas vezes eu já botei a bacia para parar debaixo do chuveiro para dar banho nos meninos, porque eu ficava com medo de ligar o chuveiro e eu ficava naquele pressentimento, vai faltar água e não vai dar para dar banho em todo mundo. Pois é. A Dona Maria estava condenada a permanecer nessa condição e os filhos dela iam reproduzir a saga dos pais, porque no sertão nordestino, quem não tem alguma ajuda de algum lugar não sai dessa situação. Já são séculos e séculos em que as pessoas continuam vivendo dessa forma, o dinheiro sendo desviado pelos políticos, todo mundo se aproveitando dessa situação e a miséria abjeta ali naquele lugar que não quer sair de jeito nenhum. Mas quando chegaram lá os Amigos do Bem, eles causaram uma transformação profunda. E o que é que são os Amigos do Bem? Eu convidei para conversar com a gente a fundadora desse movimento, a Alcione Albanese, é uma empresária que se cansou da vida de empresária, deixou os negócios dela para lá, transformou, enfim, a capacidade dela de mobilizar pessoas, a capacidade de liderar, em uma arma para mobilizar. Hoje ela tem 9.000 voluntários. São 180 médicos que atendem essa população de graça, que saem daqui de São Paulo, são conduzidos por uma companhia aérea que leva eles até lá sem cobrar nada. E lá eles prestam serviço, fazem centenas de atendimentos médicos, todo tipo de procedimento. Os meninos vão para a escola em período integral. Além da educação básica e do ensino médio, eles têm também aulas de informática, de inglês. Vocês precisam ver a filha da Dona Maria. Ela se chama Luclécia Andrade. Está cursando pedagogia. Olha só, ela estava condenada a ser o que a mãe foi. E agora está cursando pedagogia e pretende, como professora, ganhar o dinheiro necessário para fazer uma faculdade de medicina. E sabe o que ela pretende da vida? Eu perguntei para ela. Ela falou o seguinte: eu não quero ficar rico, eu quero continuar aqui porque eu preciso tratar da minha gente. E eu vou conversar agora com a Alcione Albanese, que vai nos contar como é que é a mágica de transformar essa terra inóspita em algo produtivo e acolhedor para essa gente tão sofrida. Alcione, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você ouviu aí o relato da Dona Maria, que você conhece tão bem, né? Ouvi, essa é o que nós vivenciamos todos os dias no sertão, né? Essa situação. Alcione, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma mulher que poderia estar gastando seu tempo na Europa, comprando coisas caras, mas eu vi você lá no interior do Nordeste com tênis no pé, andando naquela terra batida, vermelha. Eu queria saber de você por que você faz isso. Por que você, como quase toda pessoa que tem posses, não preferiu curtir a vida e foi cuidar da vida dessa gente? Panuzzi, você sabe que em 1993 eu reuni um grupo de amigos e nós fizemos a primeira viagem ao sertão. Nós realmente não imaginávamos que íamos encontrar o que encontramos e depois de tudo que nós vimos, essa situação de miséria, como você disse, quase vendo pessoas condenadas a viver nessa miséria, nós não conseguimos mais ver a vida da mesma forma. Começamos a viajar todos os anos, todo Natal, até que depois de 10 anos de experiências nesse sertão, vendo milhares e milhares de pessoas
passando fome, dormindo em chão de barro, nós falamos, nós temos que começar a transformar. Foi a consciência, foi um despertar de que não adianta nós olharmos somente para a nossa vida, para o nosso conforto, nós temos que olhar em torno, porque a felicidade só não é uma felicidade. E isso foi uma decisão, foi um despertar, foi uma consciência minha, e eu consegui convencer muitos amigos do bem, e hoje nós somos um exército que realmente despertou, e nós sabemos, né, hoje está claro no nosso Brasil que se nós da sociedade civil não agirmos, não adianta esperar o governo, nós temos que termos atitudes, que já está provado que o governo não consegue mudar essa situação. Eles vivem uma situação de miséria secular, e isso tem que ser inadmissível, inaceitável, e nós temos que agir, e foi isso que aconteceu comigo. Eu não consegui mais olhar para minha casa, nem para o conforto da minha vida da mesma forma, Panúzio, e não adianta a gente falar, puxa vida, eu vi algo tão triste no sertão. Nós temos que tornar a nossa visão, a nossa consciência em atitude, e é o que eu tenho feito até hoje, me dedicado. Hoje eu vendi a minha empresa para poder voluntariamente me dedicar tempo integral nesse projeto, porque a gente quer ver esse país tão lindo, né? Mas de uma forma menos desigual, porque a desigualdade do nosso país é gritante. Alcione, você recebe alguma ajuda do governo para manter essas 60 mil pessoas ou não? Não, Panúzio, nós não recebemos. O nosso trabalho são doações espontâneas de pessoas físicas, algumas empresas. É uma luta muito grande, porque você vê hoje nós temos 10 mil crianças nos nossos centros de transformação, nas escolas, porque nós sabemos que a mudança do nosso país é somente através da educação. Nós estamos tendo um trabalho muito grande, num lugar muito abandonado, uma logística muito difícil e com um custo muito alto. Nós temos um custo altíssimo para manter esse projeto, e é mesmo com homens de boa vontade que eu digo, homens de boa vontade. Olha, não vou nem perguntar para ela, Thaís, eu queria dizer para você o seguinte, ela não tem nenhum objetivo político, não é candidata a nada, não quer nada com isso, sabe? Inclusive, até a Alcione é muito brava com políticos que vão querer fazer proselitismo lá, né, Alcione? Como é que é a história? Porque nosso projeto não faz moeda de troca, não temos moeda de troca. Então, o sujeito aparece lá querendo fazer pregação política, o que acontece? Não entra, Eles apareceram algumas vezes, né? Depois eles viram que não existe essa possibilidade, então hoje eles já nem se aproximam, porque nós realmente não fazemos acordos, trocas e nada, a gente realmente tem uma outra visão de um formato, né? O Alcione, posso fazer uma pergunta para ela, Fábio? Claro, Pedro, por favor. O Alcione é o Pedro Campos. Primeiro, parabéns pelo projeto, né? Os ouvintes aqui estão tocados, alguns deles já conheciam e estão te parabenizando. Tem um até que mandou uma foto de uma caneca aqui, deve ter sido alguma ação que foi feita aí pelo programa, que ele conseguiu comprar, adquiriu essa caneca aqui. De alguma campanha. De alguma campanha, exatamente. Mas eu queria saber como que é o trabalho de vocês especificamente para resgatar a dignidade dessas pessoas, né? Porque a matéria do Fábio ela é perfeita, acho que ela emocionou a todos nós aqui na Rádio Bandeirantes, porque trouxe o depoimento mais claro, acho que possível, da situação em que essas pessoas vivem. São doações, onde que você busca recursos para conseguir resgatar a dignidade dessas pessoas do sertão, hein? Nós temos assim, muitas pessoas quando querem fazer doações, elas realmente entram no site, porque você vê, a nossa história é uma história de real transformação. O que o Fábio presenciou, nós chegávamos em povoados, ninguém estava nem nos esperando, e ele via como a vida é. Essa vida da Maria, como ela, ainda existe milhares de pessoas vivendo nessa circunstância de miséria. Nós conseguimos trazer as crianças para a escola e para os centros de transformação. Nós vamos buscar crianças em até quase 30 quilômetros,
para poder estudar, porque nós sabemos que a educação é a base. Então, a nossa dificuldade é muito grande e nós precisamos de doações, desde roupas, desde alimentos, desde doações de recursos financeiros, porque até para transportar essas doações tem um custo muito alto do frete. E eu falo que todos os dias nós temos que pedalar na subida, ter muita fé e otimismo, porque caso contrário nós não teríamos forças para enfrentar aí 60 mil pessoas e um projeto tão complexo e grande, numa dimensão tão grande como o nosso, Pedro. Ô Pedro, tá aí, deixa eu contar uma curiosidade aqui para vocês. Eu nunca fui, nos 4 dias em que eu passei lá, tão abraçado na minha vida. Todo mundo lá abraça a gente, crianças, mais velhos, sabe, jovens. Você chega a ser abraçado, mas de uma forma tão carinhosa, eu fiquei muito tocado com aquilo. E depois fui porque o sertanejo, o matuto, ele é avesso ao contato, ele não confia em ninguém, ele é um sujeito desconfiado de tudo. Inclusive, quando a Alcione chegou lá com esse projeto, ela teve muita dificuldade de abordar as famílias. Por quê? Porque elas não... Fala o que eles achavam que eu era, Panu. Eles achavam que ela era o Papa Figo. O que é Papa Figo, Alcione? O Papa Figo é Papa Fígado, né? Papa Fígado, quem tira o fígado. Sabe o homem do saco, besta fera, enfim, era algo assim. Então, aí eles fizeram um trabalho... Eles corriam assustados. Olha, aqui eu vou deixar o meu ateísmo de lado, tá? Eu continuo ateu, mas eu preciso dizer que eles usaram como ferramenta a religiosidade. É um projeto ecumênico, tem grande respeito por tudo que eu pude observar lá, pela religiosidade e qualquer forma de religião. Uma boa parte da direção do movimento é espírita kardecista, mas sempre tem uma igreja católica, uma estátua do Padre Cícero, um templo evangélico, que eles mesmos constroem para que as pessoas manifestem sua fé do jeito que elas quiserem. Então não tem nenhuma vinculação religiosa, não tem nenhuma vinculação, não tem nada disso. A religião não pode ser limite para o bem, né, Panúcio? Essa é a realidade. E aí eu perguntei para eles, mas como é que vocês conseguiram transformar esses matutos nessa gente tão carinhosa, que abraça todo mundo e que canta o tempo inteiro? É incrível a musicalidade que tem. Qualquer lugar que você chega tem alguém com um violão, uma zabumba, o que tiver à mão lá, fazendo uma música ou entoando um coro. Como é que foi isso, Alcione? Então, nós os ensinamos a abraçar, porque nem os avós, nem os bisavós, nem os pais, jamais tem jovens que dizem, né? Você escutou vários falar, eu nunca havia recebido um abraço dos meus pais. Então, nós sabemos que o sentimento ele tem que ser expressado. E o abraço foi a ponte que nós fomos construindo, essa alegria do canto, da música, foi a ponte que nós fomos construindo para poder entrar não somente na vida deles, mas no coração deles. Então, é um laço de confiança, é algo que nos une, é o amor, é a gente conseguir expressar o amor. Então foi a forma que nós alcançamos o coração deles. E nós tivemos que ensiná-los a abraçar, a cantar, a tocar o violão, como você viu. E hoje isso tudo movimenta uma energia muito positiva. Então as pessoas são felizes. Mesmo aquelas que estão numa casa de taipa, sem água, naquela situação tão triste, elas sorriem e podem falar, eu vivo assim, mas meus filhos terão um futuro, porque eles estão estudando. E hoje a gente está gerando trabalho para os jovens, para mais quase 1.000 pessoas que também só viviam da roça. Estamos gerando nas fábricas de beneficiamento de castanha, de fábrica de doces, costura. Então é tudo a gente pensando no futuro, porque hoje eu digo que eles podem sonhar, né, Panus? E você viu isso. Eles diziam que só sonhavam com a chuva, e hoje eles sonham com tudo. Agora, Alcione, olha, o nosso tempo está terminando, eu queria agradecer muito a sua entrevista, quero te dar mais uma vez os parabéns por esse trabalho, eu achei espetacular, fiquei muito emocionado. Teve horas lá que eu ia para um cantinho para chorar lá, para não ser visto, porque o que se vê ali é um milagre, sim, o que eles fazem. E não vou deixar a Alcione fazer isso, eu vou fazer por você, porque eu quero dar o meu testemunho, Alcione. Se você puder, ajude os amigos do bem, eles são seríssimos.
É auditado o trabalho deles pela Pricewaterhouse. Eles têm uma fábrica... Ernest Young. Pela Ernest, desculpa. O nome aqui. Mas, enfim, eles têm uma fábrica de castanha de caju, porque os recursos naturais para serem explorados lá são muito poucos. Então, fizeram uma plantação gigantesca, mais de 100 mil pés de caju, montaram uma fábrica de cajus, tem uma fábrica de doce na pequena cidade, eles estão em 4 estados, escola em tempo integral para todo mundo, olha, é muito legal. Eu até gostaria de sugerir a você, que está nos ouvindo aqui, se você é empresário, se você tem dinheiro, se você tem a sua consciência molestada por essa situação social do Brasil, o canal certo para você fazer isso é justamente essa entidade, são os Amigos do Bem, são seríssimos. E se você não tem tanto dinheiro assim, mas você de vez em quando vai ao supermercado e vê lá uma gente de camiseta amarela, com banners lá escrito Amigos do Bem, fazendo coleta de alimentos, doe, porque para eles é muito importante. Com um dia de campanha de doação em 50 lojas dos supermercados, é só Pão de Açúcar, Alcione, ou tem outros supermercados também? Não, Extra, é o Pão de Açúcar, Extra, Carrefour. Nós estamos na rede Carrefour, Pão de Açúcar e Extra. Então, se vocês encontrarem com essa galera aí, nesses supermercados, por favor, ponham uma mão na consciência e a outra no bolso. Uma cesta básica custa R$25. Dá para alimentar uma família durante um mês e livrar essa gente da fome. Se você tem mais condição e quer fazer o bem, faça doando o que você puder para esse movimento, tá? Alcione, olha, muito obrigado, parabéns para você, eu fiquei encantado com o seu projeto, encantado. Muito obrigada pelo carinho, viu, Panuzzi, muito obrigada mesmo, e isso é a prova de que é possível, né? Eu acho que o nosso projeto mostra de que é possível fazer o bem, é possível transformar, nós só temos que agir. Muito obrigada pelo carinho mesmo, Panuzzi, foi uma honra tê-lo lá conhecendo o nosso projeto. Um beijo, Alcione. Marcado lá o sertão com seu carinho, viu? Obrigada. Obrigado, Alcione. Obrigada a todos pela oportunidade. Obrigada.